YouTube HL História Legal, do regional para o universal, um canal que é comprometido com a verdade. Maragatos e pica-paus. Vamos continuar então esse nosso próximo episódio, né? Onde nós traremos a entrevista com o senhor Luiz Carlos Bossili da Costa, autor de Tiro de Laço e Porteira do Rio Grande e sua história. CTG Porteira do Rio Grande e sua história. Muito bem. Traremos então, nesse vídeo, a entrevista com o senhor Carlos Bossili da Costa. Então, aquele nosso cafezinho, né, inicial, trazendo um maior esclarecimento sobre a expressão maragatos e pica-paus. Então, como a gente explicou, né, o termo maragato vem de maragateria, que é uma região da Espanha que fica na Europa, né, onde as pessoas originárias daquela região são chamadas de maragatos. Muito bem, até aí vocês lembram. Lembram também que no livro Os Farrapos, de Carlos Urbim, né, que é um livro maravilhoso, contava ali que o lenço vermelho era peça indispensável para o farrapo. Ele usava o lenço vermelho para se destacar, né, durante os combates. Então, quem estava de lenço vermelho era farrapo. Muito bem. Mas essa situação vai mudar, né? O ano é o 1893, Revolução Federalista e degola no estado do Rio Grande do Sul. Os federalistas, eles voltam ao estado do Rio Grande do Sul para fazer valer o acordo do Poncho Verde, ou seja, para evitar que os farrapos voltem a querer separar o estado do Rio Grande do Sul do restante do país. Mas o que acontece? O que acontece é que eles pegam um grupo pequeno de maragatos no país vizinho e vêm para o estado do Rio Grande do Sul. Invadem o estado do Rio Grande do Sul e começa ali alguns embates. E a população, sem saber direito o que está acontecendo, por ver aquele pequeno grupo com lenço vermelho, já destacou, não, são os maragatos. São os maragatos. E aí o que acontece? Os federalistas que estavam liderando esse evento, esse embate, eles tomam para si, né? Eles aceitam a denominação maragatos e resolvem, então, tomar conta dessa expressão, né? E fazer jus a ela. Só que, quando a expressão era usada para os farrapos, era usada com uma denominação pejorativa. O que é pejorativo? É que desvalorizava. Dizia, então, que os maragatos eram preguiçosos, que não queriam nada com nada, que andavam vagando de um lado para o outro, roubando coisas, né? Então, quando eles resolveram assumir para eles a denominação, aí eles trazem o real sentido lá da Europa, lá na Espanha, da palavra maragatos, que é a seguinte denominação. Na empolgação do seu valioso trabalho, são os valores reais dos maragatos. Na empolgação do seu valioso trabalho,
Manuelito se inclina pelas origens maragatas da bombacha, em razão das semelhanças entre as bragas da tela baeta ou merignó, cheias de pregas e ajustadas nos joelhos, usadas pelos descendentes dos fundadores da maragateria. Espera só um minutinho. Depois de demonstrar, apoiado em vasta bibliografia, que são características do povo maragato, o culto ao trabalho, a economia, o profundo respeito às crenças e um exaltado amor à família. Então, a palavra começou a ser denominada, a ser usada para denominar os federalistas nesse novo momento, 1893, designando os adeptos do Partido Federalista, chefiado por Gaspar Silveira Martins, que se levantaram em armas contra o governo de Júlio de Castilhos, presidente do Estado e chefe unipessoal do Partido Republicano. Dividida entre as duas facções, a sociedade rio-grandense iria viver os piores dias da sua história. A Revolução Farroupilha, por exemplo, foi uma luta cavalheiresca, se comparada com as atrocidades cometidas em 1893, não se sabendo a que facção poderia ser conferida a palma do banditismo. Então, quer dizer que essa Revolução Federalista, ela foi muito mais violenta que a Guerra dos Farrapos. E a população civil, a população que não queria mais saber de briga, de guerra, ela ficou dividida. A quem nós iremos seguir, aos federalistas ou aos antigos farrapos, que representam os estancieiros do estado do Rio Grande do Sul. Surgiu até o jornal O Maragato, que era para permanecer em Santana no Livramento, mas seus fundadores Rafael Cabeda e Rodolfo Costa resolveram, por falta de garantias, passar a editá-lo na vizinha cidade uruguaia de Rivera. Aliás, Livramento e Rivera são mais do que vizinhas. Configuram em termos urbanos um caso raro de irmandade siamesa, compondo ambas uma única cidade na moldura de suas nacionalidades. Muito bem. O Maragato ele veio sem papas na língua, né? E veio mostrando, né, uma série de fatos que ocorriam e realmente houve muita represália. E nisso surgiu um segundo jornal chamado O Canabar. O Canabar, de quem era diretor Paulino Vares, igualmente vigoroso panfletário que combatia o Partido Republicano no Rio Grande e o Partido Blanco no Uruguai. Ah, Partido Blanco, estão ouvindo? Segura aí, Blanco. Blanco. Vai originar o uso do lenço branco pelos pica-paus, que agora serão denominados os antigos farroupilhas. Porque os maragatos, os novos maragatos, que são os federalistas, que tomaram para si a designação de maragato, mas mudaram a denominação, olha, meio complicadinho para entender. Eu passei trabalho para entender esse pedaço aqui da história, sinceramente. Digo, mas como assim? Uma hora um é maragato, outra hora o outro que é maragato? Sim, primeiro os farrapos são os maragatos, na Guerra dos Farrapos. E depois os federalistas passam a ser os maragatos na Revolução Federalista, em 1893. Então é uma coisinha um pouquinho complicada. Contrariamente ao que fizeram os federalistas, assumindo a alcunha que lhes fora aplicada, os republicanos não absorveram o et paur case, a que lhes endereçaram em represália, pica-paus. Então quer dizer que os federalistas começaram a chamar os antigos maragatos
que eram os farroupilhas, de pica-paus. Seria difícil transformar a imagem desse pássaro em símbolo partidário. Eles ficaram muito chateados com isso, né? Pô, agora vamos chamar nós de pica-pau, aquele pássaro lá? Como é que nós vamos colocar essa figura num partido? Como é que nós vamos descrever isso? Como é que vamos assimilar isso? Não gostaram muito da denominação. Não obstante, citando João Ribeiro, afirma Luiz da Câmara Cascudo, no seu alentado dicionário do folclore brasileiro, que o pica-pau, com as suas mágicas e sonoras bicadas nos velhos troncos das árvores, representa um papel considerável na imaginação dos povos. Mas nada disso levaria a rever-se ao engenhoso pássaro para conseguir-se através dele quaisquer efeitos depreciativos, como convinha ao objetivo visado. Na falta de outra explicação, Manuelito de Ornelas diz que a alcunha de pica-paus, pegada nos republicanos partidários de Júlio de Castilhos, foi motivada pelas listras brancas que enfeitam o topete daqueles pássaros, lembrando as divisas brancas que os governistas levavam nos seus chapéus, enquanto a dos combatentes maragatos era da cor vermelha. Houve, porém, entre os revolucionários de 93, um caudilho que fez toda a campanha usando lenço e pala brancos. Seu nome, Aparício Saraiva, que assim manteve de outro lado da fronteira as cores do seu partido no Uruguai, o Partido Blanco, que eu pedi para vocês gravarem aí, Blanco, né? Aliás, ele participava da luta não só em solidariedade ao irmão Gumercindo, como para aprender ao lado deste a arte das guerrilhas campeiras que um dia desfecharia no seu país, sangrando-se o maior caudilho oriental da época. Então, aqui está mais ou menos a explicação aí de maragatos e pica-paus. Mas uma coisa ficou certa, né? Através do Carlos Reverbel, nós ficamos sabendo que a peça, o lenço vermelho, né, descrito pelo Carlos Urbim, que era a peça fundamental para os farrapos, lembram dessa leitura, né, do lenço? Acabou virando a peça fundamental para os federalistas. Que coisa, né? Essa história nos deu um nó, sinceramente deu um nó na minha cabeça aqui, né? Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui ainda? Eu quero trazer para vocês o retrato do Duque de Caxias. O Duque de Caxias, né, representa os federalistas e ele vem aqui no estado do Rio Grande do Sul para pacificar os gaúchos, né? E fazer um acordo com os gaúchos para que eles não se desliguem do Brasil. Muito bem, essa figura emblemática, Duque de Caxias, vamos ver quem ele é, né? 25 de agosto, ele nasceu na fazenda Taquaraçu, província do Rio de Janeiro, Luiz Alves Lima da Silva, filho de Francisco de Lima e Silva e de Dona Mariana Cândida de Oliveira Belo. 22 de novembro, com apenas 5 anos, em 1808, Luiz Alves é admitido como praça titular no 1º Regimento de Infantaria. Imagine, Luiz Alves matricula-se na Real Academia Militar, logo depois é promovido a alferes e mandado servir na 5ª Companhia de Fuzileiros da Guarnição da Corte, em 1818. 1821, promovido a tenente, destacado para o 1º Batalhão de Fuzileiros, unidade de elite do Exército do Rei. 1822, ao ano que foi proclamada a independência do Brasil. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. É criado o Batalhão do Imperador, para o qual o jovem é escolhido como o primeiro ajudante, com o batalhão parte Caxias para a Bahia, onde os portugueses não aceitavam a independência.
Então, vocês sabem que sempre tem, né, aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Então, foi proclamada a independência do Brasil, mas nem todo mundo aceitou, né? Assim como quando for proclamada a república, nem todo mundo vai aceitar. Tem gente que quer que continue o império, né? Tem pessoas que amam o imperador, né? Dom Pedro II, daí na época que é proclamada a república, né? Que é 1889, 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né? Mas aqui nós estamos vendo que a carreira do Duque de Caxias começou lá na época da independência do Brasil, 1822. Vamos lá. 1824, promovido a capitão, recebe a primeira de uma longa série de condecorações, a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. É outorgada a primeira Constituição do Brasil, 1824. Luiz Alves marcha província Cisplatina, de 1829, de volta ao Rio, depois dos galões de major, recebe a insígnia de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Olha só. 1831, 7 de abril, Dom Pedro abdica e inicia-se o período regencial. É criada a Guarda Nacional. 2 de fevereiro, 1833, casam-se no Rio Major Luiz Alves de Lima da Silva e Dona Ana Luísa Carneiro Viana. Acredito que seja minha parente. Eclodem a cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul em 1835. Em 1837, a Bahia é convulsionada pela Sabinada. Luiz Alves torna-se tenente-coronel. 1839, agora coronel, é nomeado comandante-geral das forças militares no Maranhão e presidente dessa província. 1840, maioridade Dom Pedro II. O chefe militar consegue reprimir a balaiada, que havia 2 anos agitava o Maranhão. 18 de julho recebe o título nobiliárquico de Barão de Caxias, em São Paulo e Minas. Começa a Revolução dos Liberais em 1842. Depois de nomeado comandante das armas da corte, 21 de março de 1842, comandante-chefe das forças em operação e vice-presidente da província de São Paulo. Caxias consegue restabelecer a paz em Sorocaba e em Barbacena, centros rebeldes. 9 de novembro, Caxias é nomeado presidente e comandante das armas da província do Rio Grande do Sul. 1845 é o ano que termina a Guerra dos Farrapos. 1º de março, o Exército Farroupilha rende-se a Caxias. 1846, 11 de maio, Caxias, agora Conde, ingressa no Senado. 1851 a 52, Lima e Silva é comandante em chefe dos exércitos brasileiros nas guerras contra Uribe, Uruguai, e Rosas, na Argentina. 1855, assume o cargo de ministro da Guerra. 1865, forma-se a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil. Entram em guerra com o Paraguai. Essa guerra do Paraguai é uma guerra muito sangrenta, muito triste, esse fato na história do Brasil. 23 de março, torna-se duque. 1874, morre Dona Ana, duquesa de Caxias. 1875, Duque de Caxias é nomeado para a presidência do Conselho de Ministros. 1880, morre na fazenda do Barão de Santa Mônica, em Vassouras, Luiz Alves de Lima e Silva, e seu corpo é levado à corte. Então, esses são os fatos, né, da vida de Duque de Caxias, que é a pessoa, né, que assina o acordo de Poncho Verde, terminando a Guerra dos Farrapos. Muito bem, agora que vocês já conhecem os sujeitos da história, né, esse é do lado federalista, né? E Bento Gonçalves, que eu falei da outra vez, é o líder dos farrapos. Muito bem.
terminar o nosso cafezinho de hoje, que já está um pouquinho longo, né? Nós só vamos aqui encerrar a Guerra dos Farrapos. Por que estamos tratando da Guerra dos Farrapos? Porque tem toda a cultura, né? Por exemplo, a Guerra dos Farrapos, o objetivo dela foi lutar contra o preço alto do charque dos países Uruguai e Argentina, quando ele pagava altíssimos impostos, o estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e não conseguia concorrer com os preços. Então, isso faz parte da cultura gaúcha, é o berço da cultura gaúcha. Começa a surgir aí a indumentária gaúcha, a bombacha, que nós já mostramos no episódio passado, o lenço vermelho, e agora estamos contando sobre o lenço branco. Que o lenço branco vai denominar os pica-paus, né? Que é uma denominação que os federalistas quiseram impor aos antigos farrapos. E eles não gostaram nada disso. Mas o lenço branco surge aí na indumentária do gaúcho, né? Seja federalista, seja da época da Guerra dos Farrapos, seja farroupilha, seja estancieiro, essa cor, né, o lenço branco, vai adentrar, né, muitos bailes que são tocados aqui nos campos de cima da serra, né? Muito bem, vamos encerrar então essa belíssima história e triste, né, bem dolorosa. Quem venceu a Guerra dos Farrapos? Dolorosa, eu digo porque milhares de pessoas morreram, né? De um lado havia o exército rebelde exaurido, que são os farroupilhas, depois de quase 10 anos de luta. De outro, tropas imperiais comandadas por Duque de Caxias, que receberiam reforços se fosse necessário aniquilar os farrapos nos campos de batalha. Do ponto de vista farroupilha, não foi uma derrota. Houve assinatura de uma paz honrosa. Por isso, quem não é gaúcho custa entender a comemoração do 20 de setembro, em que aparentemente é celebrada uma derrota. Houve derrotados, o cidadão comum nunca foi indenizado. Dos escravos que voltaram, poucos obtiveram a alforria prometida. Lembram que eu falei para vocês dos lanceiros negros, né? Foi um grupo de pessoas que foi injustiçado, que morreu, todo o grupo morreu lutando, né? O grupo dos lanceiros negros morreu em uma emboscada, feita logo após a assinatura do Poncho Verde. Ele deveria ser alforriado, mas houve uma emboscada onde todos os negros foram mortos. Isso é uma mancha terrível na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. E do Brasil, porque o acordo era nacional. Muito bem. Houve derrotados. O cidadão comum nunca foi indenizado, então. Os escravos que voltaram, poucos obtiveram alforria. Perdeu também o general Bento Gonçalves, o nome maior da epopeia farroupilha, quando morreu sem condições de manter sua estância, amargava o ostracismo político. Houve vencedores? Se o charque foi o motivo econômico da guerra, na paz assinada, os farrapos conseguiram um aumento de 25% sobre as taxas para a entrada de carne salgada vinda da Argentina e do Uruguai. Ou seja, houve um ganho. De que parte? Dos estancieiros. Por quê? Porque 25% de impostos foi colocado para importar o charque da Argentina e do Uruguai. E isso para o Rio Grande do Sul foi uma vitória. Nesse sentido foi uma vitória. Porque o produto principal da economia do Rio Grande do Sul era o charque na época. O Rio Grande do Sul dependia da venda do charque para manter o estado, né? Então ali ele iria, agora com esse acordo do Poncho Verde, que foi feito através de Duque de Caxias,
o Rio Grande do Sul ia conseguir competir no mercado interno com o seu charque, com o preço dos países hermanos, que nós chamamos, Uruguai e Argentina, através desse acordo aqui. Muito bem. Ao aceitar os termos do acordo proposto pelos farroupilhas, o Império também ganhou. Em breve, o Rio Grande do Sul seria fundamental para a guerra que o Brasil iria declarar contra o Paraguai e forneceria soldados e oficiais que provaram ser valorosos. Pois bem, tinha uma guerra pela frente, internacional, e o Brasil precisava dos soldados do estado do Rio Grande do Sul, que já estavam bem treinados com a Guerra dos Farrapos. Muito bem. Entre mortos e feridos, quem restou foram estancieiros e governantes do governo central do Brasil. Os fatos históricos se juntaram à ficção e o episódio passou a ser narrado conforme a conotação política e ideológica de cada época. Com o passar do tempo, os farrapos começaram a ser reverenciados como heróis. O que perdura até hoje. O sonho de uma república rio-grandense durou de 1836 a 1845, mas marcou o início do reconhecimento de uma identidade regional. Então aqui, por que nós estamos ensinando a Guerra dos Farrapos ao falar numa websérie sobre o tradicionalismo? Porque é daí que vem a identidade regional, a indumentária do gaúcho, os costumes, a alimentação, os bailes, as danças, a trova, a poesia, o verso, né? Quanta coisa deve ter sido produzida enquanto havia os embates aqui nos campos de cima da serra, inclusive. Na época, o termo gaúcho era pejorativo, designava os gaudérios que vagavam pela província. Não identificava os líderes do movimento, que pertenciam à elite formada pelos estancieiros. Mas depois de mais de um século e meio, os feitos farroupilhas estão incorporados ao orgulho gaúcho. Expressão que se impôs e acabou aceita como designativa de todos os rio-grandenses. Muito bem, então essa história, né, vem a fundamentar a identidade do estado do Rio Grande do Sul, né? E a identidade do estado do Rio Grande do Sul é o tradicionalismo. E é isso que nós vamos trazer agora para vocês com a entrevista, né, do senhor Luiz Carlos Bosseli da Costa, né? Autor de 2 livros, Tiro de Laço, CTG do Rio Grande, Porteira do Rio Grande, CTG e sua história, né? E está imperdível a entrevista do senhor Luiz Carlos Bosseli. Ele foi patrão do CTG por 2 vezes, durante 2 rodeios, né? Então a gente sabe que o rodeio a cada 2 anos, então são 4 anos de patronagem, né? 2 de uma feita e 2 de outra feita. Então, nós teríamos somente o vídeo inicial e em seguida a entrevista do senhor Luiz Carlos Bosseli, que está muito rica, é uma pessoa muito estudiosa sobre a cultura gaúcha, sobre o tradicionalismo. Então fique com mais esse vídeo, não esqueçam de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever em nosso canal, para que ele continue a existir, essa porta aberta do estado do Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, para o universal, né? Do extremo sul do Brasil e da América do Sul, para o extremo norte, para o oriente, para o ocidente, para o centro, América Central, coração do nosso planeta. Fiquem todos com um abraço gaúcho.
Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 4. O tradicionalismo nos campos de cima da serra. 1.3. Origens. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Parte 4. O tradicionalismo nos campos de cima da serra. Sumário. Vídeo inicial. Entrevista com o patrão do CTG. 21º e 32º rodeios. Luiz Carlos Bocelli da Costa. Bibliografia. Agradecimento. Créditos. Sujeitos da história: Luiz Carlos Bocelli da Costa, autor dos livros Porteira do Rio Grande, CTG e sua história, e Tiro de Laço, Origem e Função Cultural do Rodeio Crioulo. Então aqui nós apresentamos a vocês o sujeito da história, senhor Luiz Carlos Bocelli da Costa, autor de livros, muito participativo no tradicionalismo de vacaria nos campos de cima da serra e, por que não, do tradicionalismo gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul, aqui nos campos de cima da serra. Canal YouTube HL História Legal. Apresentamos para vocês o depoimento desse senhor que pesquisou muito sobre a história do tradicionalismo, sobre a história do CTG Porteira do Rio Grande, a origem do CTG, a origem do tiro de laço, né? Contou-nos a história em um livro preciosíssimo que estamos utilizando como base para as nossas pesquisas. Esses 2 livros estão sendo... Então, nós estamos aqui no Centro de Tradições Gaúchas, Porteira do Rio Grande, para fazer mais uma entrevista com mais um patrão do CTG, o senhor Luiz Carlos Bocelli da Costa, autor de 2 livros, Tiro de Laço e a história do CTG Porteira do Rio Grande, para quem agora nós vamos primeiramente pedir o autógrafo nessas 2 obras que ele doou para o canal YouTube HL História Legal. Um canal que é comprometido com a verdade, do regional para o universal. Um canal que é aqui dos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Começou com o primeiro tiro de laço.
Então, o segundo livro, né, que o senhor Luiz Carlos, né, doou aqui para o canal, a Isabel Almeida, canal HL História Legal, nesta obra, um pouco da grande história do CTG Porteira do Rio Grande, Vacaria, 16 de agosto de 2023. Então, nós temos aqui, nós vamos mostrar aqui a obra, né? Aqui tem o retrato do senhor Luiz, o autor do livro, e ali o autógrafo. E o livro, Porteira do Rio Grande, CTG e sua história. Muito bem, fica registrado aqui para a posteridade, né? Então, nós vamos pedir para que o senhor Luiz se identifique e aí a gente vai fazendo algumas perguntas que ele vai nos responder gentilmente a respeito da sua longa história, né? Uma grande trajetória, cheia de percalços e também de coisas positivas e bonitas que ele viveu no Centro de Tradições Porteira do Rio Grande. Senhor Luiz Carlos, o senhor poderia se identificar? Eu me chamo Luiz Carlos Bosseli da Costa, sou patrão do CTG Porteira do Rio Grande por 2 períodos e agora estou como presidente do conselho ajudando o nosso patrão, o Dr. Rubem Antônio dos Santos Filho. Quando que o senhor começou a carreira de tradicionalista? Como tudo começou assim? Eu sou crioulo de Muniz Capões, 7º distrito de Vacaria, hoje município de Muniz Capões. E lá então, final dos anos 50, início de 60, quando começou mesmo os rodeios na sua história primitiva ali, do primeiro tiro de laço que está retratado no livro, foi fundado uma entidade lá no distrito de Esmeralda, o 7º distrito, aliás, o 5º distrito de Vacaria na época, hoje município de Esmeralda, e a partir dali então foi se difundindo os quadros de laçadores que se denominavam na época. Então se reuniam ali 10 laçadores, algum reserva, possivelmente, e aí foi fundado ali em Muniz Capões a invernada de laçadores, que era também denominada de invernada de laçadores na época, com a denominação de Manuel Galvão. Manuel Galvão era primo do Alfredo José dos Santos, que teve a ideia, que está retratado no livro Tiro de Laço, de dar início a essa competição do tiro de laço dos campos de Vacaria, que era tudo a grande Vacaria, né? Então, ali, o menino ali já participava vendo o tiro de laço, porque meu pai, José Alves da Costa, foi escrivão da Muniz Capões, que registrou a história do Muniz Capões, da vida do Muniz Capões, e ele era o capataz dessa entidade lá, que tinha o patrão, que era Albertino Mério dos Santos, que era filho do Manuel Galvão, e o meu pai então era o capataz dessa invernada de laçadores. E aí nessa função foi nascendo outras invernadas de laçadores, lá no Capão Bonito, lá no Bertico Pérez, no Lagoa Vermelha. Já existia naquela época o CTG Alexandre Pato, que ele é fundado, é mais antigo que o CTG Porteira do Rio Grande, mas era mais dedicado à parte cultural e artística, não uma parte campeira. Aí então depois eles começaram daí também na parte campeira. Então aí depois quando eu vim para a Vacaria, depois de fazer o curso primário lá na Vila de Muniz Capões, vim fazer o ginasial, na época que existia o ginasial, fiz curso de contabilidade, e nesse meio tempo eu comecei já a participar de bailes aqui no CTG, e quando tinha os rodeios também,
uma certa altura, eu comecei a auxiliar os patrões, por exemplo, o Valdai, o Duarte, fazia parte de algumas comissões dentro da estrutura do rodeio. E em 88, quando o Percy Guerreiro assumiu a patronagem, eu fui seu vice, o capataz, né? Então ali foi uma parte mais marcante da minha participação nos rodeios. E de lá para cá, depois no rodeio do Nilson Hoffman, também participei lá nas comissões. Do Pedro Peroni também participei, fazendo credenciamento, no apoio da sala da patronagem também. Alguma vez o senhor foi patrão da Campeira? Ou não? Não, patrão da Campeira nunca fui. Tá. Mas o senhor foi patrão quantas vezes? Eu fui patrão 2 vezes. Daí então, quando o Nilson Hoffman fez o seu segundo rodeio, eu assumi como patrão. Ano 94, julho de 94 a 96, onde eu realizei o 21º rodeio crioulo internacional de Vaqueria, naquela época. E depois tive um período que os outros patrões que não participei tanto, mas assistia ao rodeio que propriamente trabalhava nas comissões, né? Mas nunca me afastei de estar junto com o Porteira, nos seus eventos, nas Semanas Farroupilha também, né? E nesses interins eu fui coordenador da 8ª Região Tradicionalista por 2 períodos, conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho também por 2 períodos. E aí então fiquei sempre, em 98 eu fui presidente do Conselho de Vaqueiros do CTG. Então tem uma trajetória assim bem extensa, né, de participação. Como é que foi Como é que foi assim participar do movimento tradicionalista no estado do Rio Grande do Sul? Assim? Como é que o senhor entrou? Qual foi o seu papel? As primeiras partes assim que a gente fez, claro que a gente, quando o Percy foi patrão do CTG, nós fomos convidados para ser padrinho do CTG lá de Passo Fundo, quando eles fizeram o Parque da Roselândia. Então a gente foi lá dar um apoio logístico para eles lá, como deveriam fazer a cancha, como deveriam fazer o direcionamento da cancha, a estrutura de mangueiras, tudo isso aí. E foi dado lá, com certeza deve ter alguns assentamentos lá que o Porteira foi padrinho da entidade deles. E aí quando fui coordenador da região, inclusive daí foi no período que foi elaborado o Estatuto da Festa Campeira do Rio Grande do Sul, depois que se tornou Festa Campeira Nacional, né? E aonde nós levamos os subsídios do CTG Porteiro do Rio Grande, ou seja, o regulamento das competições que já existia aqui praticamente desde o primeiro rodeio, já começou sendo escrita a competição de como se deveria desenvolver as várias atividades, as regras, exatamente. Inclusive nessa obra da história do Porteira tem uma referência a um chasque, como a gente diz, uma mensagem que foi... o senhor pode falar coisas engraçadas também, né? Faz parte, né, da história. Tinha o regulamento da gineteada. E lá nesse texto aí, já se ditavam as regras que o ginete não podia açoitar o cavalo, não podia espolhá-lo de tal forma que causasse... Que ano isso? Que já isso em 1963, se não me falha a memória. 63? 63? 1963, foi quando eu nasci, 63. Olha, já tinha regras. Já tinha as regras ali. E aí foi, inclusive, para que o grande público que está nos assistindo e vem assistir,
Sim. As esporas eram de tal forma que não tinham pontiaguda as suas extremidades. Elas eram arredondadas exatamente para fazer só um movimento de que o animal sentisse que estava correndo alguma coisa na sua estrutura física, mas não usando Não uma forma machucasse. que causasse danos, chegando a extremos, que a gente Sim. sempre ouviu falar. Que Então havia um cuidado, assim. havia um cuidado já desde os primeiros. Interessante, bom, né? E só para adiantar também agora. Sim, pode falar o que o senhor achar nós interessante. vamos pulverizando também Claro. conforme os assuntos. Agora, modernamente, nós temos já aqui no CTG um trabalho elaborado de que quem somos, o que queremos e como fazemos, né, em termos de fazer rodeio. E nessa cartilha ali tem, então, vários momentos da parte campeira, da parte artística, da parte cultural, da parte de shows, do Festival da Música, e lá pelas tantas tem uma cartilha de bons tratos aos animais, então isso é uma coisa muito importante para os dias de hoje que está ocorrendo. E essa minha referência é que já em 1963 o CTG Porteiro do Rio Grande já tinha essa preocupação, não ferir animais. Que bom, Então, isso é né? uma coisa muito importante, né? Muito bom. E essa cartilha foi elaborada há 6 anos atrás, mais ou menos, pelo promotor de justiça aqui de Vacaria, na comarca de Vacaria, em comunhão com a ONG Amigo do Bicho e a diretoria do CTG. Isso que ano foi, o senhor lembra? Eu não lembro, mas tem É mais recente É isso? bem mais recente aqui essa elaboração. E o nome do promotor, o senhor não lembra? É Luiz Augusto Gonçalves Costa. Bem conhecido aqui. Ele faz anos que está em Vacaria. Sim. Então houve essa preocupação ali e foi normatizado, porque houve um período ali que houve um movimento assim, de maus tratos, parece que até quando aconteceu com o rodeio lá de Barretos, né? Andaram suprindo algumas atividades que envolviam cavalo e bovinos, né? Então ali que foi aquele período ali, mas não faz, de 10 anos para cá, vamos dizer assim, para grosso modo, né? É mais ou menos isso aí, né? E voltando ao assunto do regramento da festa campeira do Rio Grande do Sul e da festa nacional, as regras que prevaleceram lá foram as já assentadas aqui em Vacaria no CTG Porteiro do Rio Grande. Então o CTG Porteiro do Rio Grande é pioneiro na elaboração das regras do movimento tradicionalista gaúcho, que foram incorporadas que vem a Tengeda. Isso foi mesmo um congresso tradicionalista e nas convenções tradicionalistas. Nós fazíamos as convenções, eu levava esse material e tinha opiniões, inclusive, fazendo um paralelo entre as competições, por exemplo, dos criolistas. A armada deles é menor do que a nossa, que já foi instituída. E a respeito do tamanho da armada, há uma história bem mais antiga ainda lá nos Campos de Esmeralda, onde o líder da segunda equipe que disputou o primeiro tiro de laço na Esmeralda, que se chamava João Ferreira dos Santos, ele laçava com uma armada pequena e era imbatível. E aí então os outros, que eram o João Ferreira era um cidadão de estatura baixa, tá? O Alfredo José dos Santos era uma estatura alta, tipo de 1,85 m a 1,90 m, um homem alto. Inclusive tem uma foto dele laçando no tiro de Nós laço podemos ali, mostrar. uma armada muito grande, que dá para ver a armada aberta assim, né? Depois nós vamos procurar que não marcar e daí a gente mostra ali. Nas primeiras páginas ali, do tiro de laço. Né? No tiro de laço. E aí então foi estabelecido lá em Esmeralda que a armada deveria ter 8 metros. E não é muito 8 metros? É a normal hoje, que está sendo usada até hoje, com a exceção dos guris, que é 3,5 metros, e o veterano, que é 3,5 metros. Inclusive lá houve o pessoal da região sul, eles queriam
que a armada fosse de 3,5 metros, lá na convenção tradicionalista. E eu lembro, se fosse hoje, que usando o microfone, defendendo o tamanho da armada de 4 metros, eu disse para eles lá que o menino... O menino que não molhasse uma armada grande era considerado um fracote aqui nos campos de cima da serra. E aí acabou indo para a votação dos participantes, que estavam todas as regiões participando da elaboração dessas regras, e aí ele foi acatado então e ficou assentado que a armada era de 4 metros, 4 rotinas de 25 centímetros cada rotina. Circunferência. Então ficou a armada pequena. Não, ficou a armada grande. Ficou a armada grande. Os 4 metros. Ah, tá. E essa que ele fazia aqui, que era uma armada pequena, era de quanto, assim? Foi lá no início dos rodeios da Esmeralda, dos anos 51, 52. E era quanto, assim? E o senhor disse que ele era imbatível, né? Por que ficou a grande e não ficou a pequena? Porque era só ele que laçava a armada pequena, os demais, todos homens mais bem estruturados fisicamente, todos laçavam. Mais altos? Tinha que ser maior, assim? Interessante, né, isso aí, porque eu, como mulher, eu nunca fiz Mas isso. hoje nós temos as mulheres... Eu entendo disso, né? É o campeonato de laço feminino aqui. Sim. De senhoras e jovens, elas laçam a armada de 3 metros. Inclusive, eu conheci uma moça chamada Isadora Rosa. Isadora da Rosa, ela vem de Gravataí e ela laça aqui em Vacaria, já ganhou prêmios. E ela vai vir aqui nesse rodeio. É uma moça, é bem jovem. Eu me admirei porque ela traz a égua dela ela traz num reboque, né? Ela vem de carro com reboque com a égua atrás. Ela, a menina, vem. Achei interessante, ela é muito jovem, ela tem a idade da minha filha, tem 20 e poucos anos. E ela já tem vários prêmios dele. E aí outra coisa importante na parte social do CTG do Rio Grande é realmente facilitar as gurias para laçarem com uma gurizada, a piazada para laçar. Porque eles serão nossos substitutos no futuro. Claro, para escanteiro, ó. É Isadora Rosa, a égua dela é uma égua crioula Zano. Inclusive, ela laçou agora no rodeio de Cachoeira do Sul, há poucos dias. Isso é uma satisfação. Então, essas histórias é que fortalecem a entidade, né? Esse apoio social, né? Essa inclusão dos jovens, né? Porque, quando começou os rodeios, a gente, quando era piada, ia lá para ver. Vai laçar, ver os amigos, vai laçar, né? Mas a gente não entrava. Não montava a cavalo para laçar. Tinha que já ser adulto, né? Tinha que já ser adulto, né? Então, inclusive, tem algumas fotos da Eronita, que era a esposa do Percy Guerreiro, que era Bueno Guerreiro. Sim. Ela tem uma foto, se não me falha a memória, no livro aqui do Porteira, que ela está a cavalo junto com a equipe de laçadores que o Percy depois que ia ser o esposo dela, né? Que também no livro tem ali o Percy era posteiro da invernada, a primeira invernada de dança do CTG Porteiro, e ele está numa foto ali, ele entrando no salão para fazer uma apresentação sobre o som da gaita do seu Agostinho Serafino, que foi um dos pioneiro na elaboração das músicas e recolher músicas. E posteriormente, depois, o Paixão de Porto Seguro em Vacaria e coletou aquelas músicas. Hoje estão livros também do São Agostinho Serafino. E qual é o músico que o senhor indicaria assim, para a gente entrevistar sobre as músicas tradicionalistas hoje? Que é a pessoa que esteja entre nós, né? Para a gente entrevistar, provavelmente, claro, ela vai estar os antigos. Uma admiração pelo Dionisio Silveira. Ele fez parte do conjunto
música, de vacaria, né? Que representavam os rodeios, os caudilhos. Ah, os caudilhos. E o professor João Maria também, né? João Maria, que é professor de gaita, de música, né? Também está. Eles residem aqui. Vivem em Vacaria. Vivem em Vacaria. Porque assim, o canal, a ideia do canal é mostrar no geral, assim, né? Não só o tiro de laço, a gineteada, nós tivemos mas nós... os declamadores, né? Os isso, a parte artística grandes, também. O declamador, né? O Negro Jorge, o campeão do rodeio, de poesia naqueles tempos. Naqueles tempos, ao nome da poesia? Sim, naqueles tempos. Bem bonito. Muito bonita o enredo da poesia. E até um quadro ali, aqui na outra parte da outra sala, no Museu dos Troféus, né? Tem um quadro ali com uma estampa, uma foto do Negro Jorge, que é Jorge Ives Siqueira. Está tocando gaita ali? Não, tocando gaita não. Está declamando essa poesia. Está declamando a poesia. Sim. Foi vencedor. Então, a ideia é trazer isso. Na Chula também nós tivemos o Florentino Rezende, né? Que iniciou a dança da Chula dentro do setor de cultura do Rio Grande. E o que o senhor poderia nos contar assim, dos rodeios que o senhor foi patrão? Quais foram as coisas boas, as coisas difíceis? Porque sempre tem os percalços, né? Porque é uma responsabilidade muito, muito grande, né? Organizar um rodeio, imagina 2, né? Então é bem cansativo, o primeiro rodeio em 96, né? O 21º rodeio, a entidade vinha das mãos do Nilson Hoffman, vinha estruturada, vinha em franco desenvolvimento das suas atividades, né? Participando de rodeios, de eventos. E a organização, então, foi feita assim, eu fiz um organograma de todas as atividades, deleguei uma coisa que é da minha estirpe, do meu feitio, delegar poderes às pessoas que também ajudam, não centralizar o poder, né? Que daí tem isso é muito bom. Muito mais liberdade de dizer, não, atende por departamento, esse departamento tem encarregado de fazer isso, confio na sua equipe, né? Na equipe ali, então foi uma coisa assim bem, até no livro História do Cultura do Rio Grande, no meu primeiro rodeio, esse de 96, tem umas páginas ali onde eu relato todos esses detalhes ali, você pode até aproveitar depois para ilustrar assim, em termos de conhecimento, os detalhes, ali, os resultados inclusive, né? Mas já no segundo rodeio, as dificuldades já estavam maiores, já tinham certos problemas que até pela própria momento do período que estava atravessando, movimento político, econômico, então tem essas dificuldades, né? Então aí a gente foi tentando trabalhar assim, como eu dizia, que assumir os pés no chão e a caneta no bolso, não na caneta na mão, como estou agora, que estava fazendo um autógrafo. Então, isso significa que se tomar medidas de contenção, né? E aí tivemos a sorte, com o apoio do Rubinho, o patrão atual, o Rubinho Antônio Santos Filho, né? Tratamos ele de Rubinho, ele foi meu vice, né? Meu capataz. E eu tinha e tenho nele uma pessoa assim muito confiável, de muita postura, de muita ética, né? E ele então, nas minhas ausências, que eu também não podia estar aqui, porque eu tinha os afazeres particulares, né? Propriedade rural e um escritório de advocacia também, né? Então eu não podia estar muito presente. E a minha propriedade não era do município, então eu tinha que me deslocar. Mas aí a gente foi fazendo esse trabalho, né, graças à equipe toda, que é essa mesma equipe que está assessorando agora o Rubinho, que já assessorou o Elvio Guanini, né, que foi no substituto. E aí então nós conseguimos fazer com que a entidade desse uma alavancada economicamente, né?
que depois resultou em a reforma aqui do galpão, que o galpão é de 1960, né, 59, 60, começou, mas com madeira boa, madeira de pinheiro, madeira cerne, que os gaúchos de cerne forte, né? Sim. Então ela resistiu 60 e poucos anos, mas agora sofreu uma reestruturação até em função da legislação, né? Do PPCI, da região dos bombeiros e da própria saúde também, né? E foi dotado os banheiros com espaços amplos para cadeirantes, né? Masculino e feminino. Foi tudo readequado, Foi então, tudo readequado com as normas pela atuais. legislação. Foi trocado toda a fiação elétrica, antes eram os fios grampeados na estrutura de madeira do... perigoso, né? Mas era antigo. Do galpão, né? De certa forma perigoso, né? E hoje ela está toda com tubos, né? Tudo canalizado, tudo. Então ficou... Isso foi em função daqueles resultados positivos do rodeio 2018, do 22º rodeio. E hoje está em franca atividade do CTG, está aprazível até da gente estar aqui no... Que bom, né? E o que o CTG ali, a sede dele, essa que tem o salão, né? Ele é utilizado mais para bailes ou tem outras utilidades? O que costuma acontecer? Os eventos que tem eventos, eventos sociais, né, da comunidade de vacaria, jantares da PAI, da parte social, né? Da Liga de Combater o Câncer, então é feito cedido para eles fazer. Assim como também as outras entidades tradicionalistas que não têm uma sede também vêm procurar aqui o CTG para fazer os seus eventos. O Sentinela, por exemplo? O Sentinela já foi também, e outros CTG, e tem vários outros CTGs aqui que não tem sede. É muito mais um grupo de laçadores, mas... São quantos CTGs aqui em Vacaria? Ainda tem 6. 6 é bastante, né? Os mais atuantes é o Rancho da Integração, o Porteira, logicamente, o Rancho da Integração, e o Sentinela, que hoje está numa situação assim, meio, está com problemas muito antigos com o galpão deles também, então tem riscos, né, de fazer um evento, de reunir muito espessor lá, então está meio desativado por enquanto, mas estamos trabalhando para reunir, né. O CTG Porteira do Rio Grande, ele se envolve nas estruturas dos outros também? Ou eles são independentes? Como é que funciona isso? São independentes. São independentes. Eles têm autonomia, eles são todos filiados ao MTG, ao Movimento Tradicionalista Gaúcho. A gente tem uma amizade, uma parceria, né? Claro. Social de participar até dos eventos deles e tal, né? E eles também, com o Vacaria, o CTG Porteira do Rio Grande, realiza a maior competição municipal de laço. Nós temos 44 entidades, todos são filiados ao CTG Porteira do Rio Grande, que disputam o campeonato municipal de laço, que agora vai acontecer Esses 44, eles são os quadros de laçadores? São os quadros de laçadores então subordinados ao porteiro. São 44 laços. Dá quase 800 laçadores. E tem os reservas. 800 laçadores em torno. São 10 laçadores titulares mais 9 suplentes. Então, olha que interessante. Então, 20 vezes 44 é 880, né? Mais 900 laçadores. Sem contar com as crianças que laçam e as gurias, as senhoras que laçam. As crianças que laçam é vaca parada ou como é que é? Não, é na cancha. É na cancha. Cavalo perseguindo uma res para laçar. E não é perigoso? Também... Como é que funciona? Tem toda uma equipe? Como é que é? Logicamente,
porque não conhece, né? Não Claro. sabe da atividade. A gente está perguntando assim, ó, como leigo, né? Para a pessoa leiga saber, Exatamente. funciona assim, né? Essas crianças, esses jovens, eles são filhos de proprietários rurais que, por sua vez, têm atividade lá no campo. E até eu faço um paralelo também. O que é um rodeio? O rodeio é uma junção. Isso aí, como E levando para o campo uma junção de bois em um determinado lugar onde se adicionava um sal no coxo para que os animais se tornassem mais dóceis e tivessem um ponto de reunião. Uma sociedade dos bovinos, no bom sentido, né? Sim, então, não deixa de ser. é uma experiência, né, que o homem campeiro fez e daí se tornou o título, né, nos dicionários consta, rodeio, reunião de bovinos. Né? Sim. Então, esses meninos que laçam aqui na cancha, e aí o que é um rodeio hoje, a cancha de laço ali, aquela delimitação da cancha ali, é um local de se fazer rodeio, uma reunião. Como se fosse colocar sal para o lugar. Como se fosse simbolicamente Simbolicamente. o sal. E isso é das lides campeiras, né? E essa gurizada que vem laçar são filhos de homens do campo e, por sua vez, eles já têm habilidade. Já têm habilidade. Já manuseiam o laço. Né? Então, O laço já lido com gado, então não há assim, claro que sempre tem um cuidado, mas o cuidado que é? É vir um animal manso, dócil, né? Não vai pegar o recém-domado ali para um piar em cima, né? Então, claro. Para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento e que vão ter a oportunidade de saber. Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, tem vários. Não tem a mínima noção do que é. Porque isso vai para a internet, né? E isso não parece, mas o meu canal, ele recém começou, ele é pequeno, e ele já tem quase 3.000 visualizações. Então, às vezes, o senhor vai olhar lá no tradicionalismo, num vídeo tem 30, mas no outro tem 100. Porque depende do que eles gostam mais, né? Eles começam a assistir, às vezes uma pessoa está contando uma coisa interessante, como o senhor está contando agora, eu não sei como é que é isso, vamos escutar. Então, é o boca a boca vai dizendo, tem um fulano assim contando isso. E isso vai crescendo, quando vê, tem milhares de pessoas que viram, que nem sabem o que era, não sabiam o que era rodeio, mas vai aprender na internet, né? Por isso que é importante isso que o senhor essa experiência que o senhor está passando, contando, explicando para eles qual é a definição disso. De uma forma mais didática, né? Isso. Não tão no dia a dia Porque não é só o tradicionalista que vai olhar isso aqui, até o tradicionalista, muitas vezes, ele não é ligado muito à mídia. Então, a maioria que vai ver são pessoas que não lidam com isso, né? O êxodo rural trouxe o homem do campo para a cidade. Verdade. A maioria também dos filhos desses que vieram para a cidade, eles se criaram em 4 paredes, de concreto. Isso aí. Né? Então eles não têm essa vivência. Então, somando a população do Brasil, né, como um todo, embora lá no Nordeste tenha vaquejada, ali na região de São Paulo tem o rodeio no estilo americano, né? Ali no Mato Grosso deve ter. No Mato Grosso tem, lá em Rondônia, e claro que tem Piauí, Maranhão, também, tudo já tem rodeio do estilo gaúcho, né? Claro, tem. Do Rio Grande do Sul, né? Então, mas nem todos têm a possibilidade de ir num evento desse, numa festa dessa, né? Então, com certeza o canal vai ser um elo de ligação entre o campo e a cidade, né? O citadino vai saber por que está fazendo esse tipo de atividade, né? Da onde que veio as origens, né? E nada mais, nada menos do que o homem campeiro trouxe para uma cancha de laço, que muita gente diz arena, e eu não sou muito chegado nesse termo de arena, né? Mas enfim, ele trouxe... Porque a arena seria espanhol, né? Lá da Espanha, das touradas, né? Aquela atividade que era o dia a dia dele, que era o ganha-pão do homem do campo, ele trouxe para um final de semana para uma recreação. Mas ela se tornou daí, então, a grandiosidade que hoje é os rodeios, especialmente o nosso aqui,
tem caráter internacional. Né? Mas o senhor sabe que o cavalo, que é muito importante para o gaúcho, né? O senhor sabe que veio da Espanha, né? Ele veio da Espanha por volta do descobrimento da América e os espanhóis trouxeram para a América Central primeiro. E depois ele foi descendo, né? Atingiu a América Espanhola, que é Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, todos esses países vizinhos nossos. E depois adentrou o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, na verdade, nós temos muito na cultura gaúcha da cultura espanhola também, porque nós tivemos o Rio Grande do Sul, ele era domínio espanhol. Depois ele foi praticamente tomado pelos portugueses, né? Então nós temos... Tratados que a gente estudou no primeiro grau, né? De Tordesilhas, o primeiro, né? Depois os bandeirantes foram alargando o Brasil lá. Isso, é. Depois o Tratado de Santo Ildefonso e outros tratados lá que foram... Aí já começou o domínio português e empurrando o espanhol para lá. Empurrando as divisas do Rio Grande e do Brasil também, né? Eu vou lhe perguntar uma coisa agora bem capciosa, que é do vestuário. Da onde o senhor acha que veio a bombacha? Vamos ver a sua história, porque eu andei lendo umas histórias e quero ver se casa com o que os gaúchos estão pensando. Não tem uma corrente muito segura, mas ela tem uma origem também dos muçulmanos, né? Dos árabes, aquela região lá, e que trazida também, e já tem uma outra corrente que diz que no período que na Inglaterra fizeram muito investimento de militares e daí tiveram que vender nas Américas isso aí, mas não era essa bombacha larga, essa bombacha que foi usada, não era mais era mais para um pilote inglês aí, né? Inglês e militar, né? Mas eu vou lhe dizer, no vídeo que vai ter essa semana, tem a entrevista do seu Silon, que eu entrevistei a semana passada, eu estou editando o vídeo e vai vir. E eu andei pesquisando e tem um livro lá, Maragatos e Pica-Paus. Não sei se eu já ouviu falar nesse livro, é um livro de história que conta a história da Revolução Federalista, né, que vem em 1893, que é após a Guerra dos Farrapos. E ali eles explicam que a bombacha seria, na verdade, tem todas essas teorias aí que o senhor falou, mas que na verdade não é, o real não seria esse. O real, a bombacha, seria originário da Espanha, da região chamada Maragateria, de onde o nome do povo era Maragato, e onde, na Guerra dos Farrapos, os farroupilhas, os estancieiros do Rio Grande do Sul, adotaram o termo Maragato e o lenço vermelho para representar a República Juliana, né? Primeiramente eles proclamaram a República lá em Santa Catarina, né? Em Laguna, né? Mas lá em Laguna, né, eles proclamaram a República Juliana, que não prosperou muito. Né, que não prosperou muito, mas aí eles explicam de onde que vem a bombacha, né? Que tem, eu acho que tem mais a ver, né? Confunde a Revolução Farroupilha com Maragato e Chimango. Ah, sim. E não. Maragatos e Pica-Paus. Maragato e Pica-Pau e Chimango, né? Que é o... já era de 93, né? 1893 é a federalista. Da Revolução Farroupilha, né? Mas ali vai vir também, o senhor vai ver ali nesse vídeo aqui, eu vou lhe mandar o link, para o senhor olhar o que foi sendo pesquisado, foram os historiadores que escreveram, né? Que vai ter esse termo Maragato, já surge lá na Revolução, na Guerra dos Farrapos, né? E aí eles dizem que remonta à Espanha, até porque o cavalo veio da Espanha, não tinha aqui na América, né? E por que a nossa região aqui... Os cavalos, os berberes, que vieram das Arábias. Comentar isso aí, né? O cavalo árabe, então. O cavalo árabe, que é o primórdio dos cavalos espanhóis. Ah, tá, isso aí o senhor pode cumprir, é anterior, né? É anterior. Anterior à vinda, né?
ao domínio espanhol aqui na Exatamente, época. a vida Agora, para, eles sim. têm essa origem lá. Inclusive tem o cavalo árabe, ele tem uma característica física que é para vencer as tempestades de areia. Ele tem os olhos rasgados para trás. Ah, E daí não então o senhor já está trazendo uma história lá atrás, né? Sim, Que mas então o os espanhol espanhóis, né? teriam pego o cavalo na Arábia. O cavalo Mas dele. quem trouxe para a América foram os espanhóis. Quem descobriu a América, né? 1492, né, Cristóvão Colombo estava junto com os espanhóis, as armadas espanholas. E aí depois fizeram aquela junção dos reinados lá do Algarves e Portugal e Algarves, né? Sim. Então isso também tem uma mistura ali de momentos que espanhóis e portugueses se aliaram, né? Embora depois aqui na disputa dos territórios também se ganharam. É que lá eles também estavam brigando, né? E Portugal foi o primeiro país a se constituir quanto país. Foi a unificação portuguesa a primeira na história. Lá na Europa, o primeiro país foi Portugal, por isso que eles saiu na frente nas grandes navegações. Só que depois os espanhóis foram em seguida, né, eles conseguiram unificar o reino de Castela com o reino de Aragão, através do casamento. Isabel de Castela com Fernando de Aragão. Eles casaram e se formaram a Espanha. Então eles já entraram na disputa nas grandes navegações, né? Porque eles vieram em busca de terra, né? Ambos países, tanto portugueses como espanhóis. Expandiram os domínios. Isso aí, né? Mas, então, assim, ó, foi bom nós trazer o elemento cavalo, né? Que é o pingo, né? Que é os companheiros, digamos assim, do gaúcho, né? O que o senhor diria que é o cavalo? O cachorro, que eles chamam de cusco, né? O cusco, o pingo e tem mais uma coisa, a cuia de chimarrão, né? Essa já é influência indígena, da pacificação dos índios aqui nas missões, né? Os índios que descobriram a erva mate. Isso. Taquapi. Pode contar essa história da erva mate, é bem-vinda, essa não foi contada aqui. E aí o gaúcho foi assimilando Os costumes, esse costume, né? Os índios mascavam a folha de erva mate lá, que tinha estímulos, né? Até tem uma passagem que os jesuítas proibiram os índios usar o mate, porque diziam que era coisa do capeta, né? Que não era uma coisa boa, porque daí na hora da doutrinação dos índios, então eles tinham essa dificuldade. Eu acho que daí eles queriam tomar o chimarrão, né? E aí os jesuítas também atribuíram que a erva não era boa, boa companhia. Era um choque de cultura, na verdade, né? Porque lá na Europa, quem é que manipulava ervas? As consideradas bruxas e bruxos, né? Que na verdade não eram. Eram alquimistas, né? Sim, alquimistas. Que era o único médico que existia, né? Absorver aquele líquido daquela seiva da erva, né? Sim. Não era para isso, era para usar do lado negativo, né? Do lado da maldade. Mas será que existia algum efeito da erva mate? Poderia haver algum efeito diferente? Era estimulante, né? Estimulante? Hoje já tem pesquisas, assim, eu não me atrevo a comentar sobre a pesquisa, dos poderes que a erva tem como estimulante. Eu acho que até como dando uma certa tranquilidade, uma paz de espírito para as pessoas. Que hoje a gente vê muito assim, não, vamos tomar um mate, vamos prosear. O mate faz parte de uma tradição, de um costume social, né? Também, né? Exato. É como se fosse fumar o cachimbo da paz, digamos, entre aspas. Seria no bom sentido, né? No bom sentido, entre aspas, seria isso, né? Mas então, assim, a cultura gaúcha, não sei se o senhor concorda comigo, mas ela vai ser uma mistura de cultura europeia com a indígena também, né?
porque vai ter esses costumes todos, até nós adotamos várias coisas da culinária indígena, né? Como a farinha de mandioca, por exemplo, quem usava mandioca é a índia, né? Que é uma raiz, que nós chamamos de aipim, lá no norte, no nordeste chamam de macaxeira, né? Mas é uma mistura, né, de tradições, né? Os índios foram se aculturando e aí então resulta hoje, né, nessa miscigenação de raça, né? O senhor, como estudioso, o senhor concorda que o índio foi o primeiro peão por causa das missões jesuítas? Porque quem trouxe as 80 mil cabeças para a vacaria foram os jesuítas, né? Os jesuítas. Mas eles não trouxeram sozinhos, né? Não, com certeza não. Os jesuítas treinaram, né, os índios a ser peão. Então eles Mas estavam aqui, né? Tem outra, os índios pampianos, se não me falha a memória, aqui eram exímios cavaleiros. Claro, porque aprenderam com os jesuítas, né? Porque os jesuítas primeiros das missões, 7 povos das missões, eles são espanhóis. Depois vai vir o jesuíta português para cá também, mas primeiro vem o espanhol. Exatamente. Bom, o que o senhor gostaria de acrescentar então para a gente concluir? Está muito bonita essa entrevista aqui, cheia de coisas interessantes. Esse seu trabalho é um trabalho meritório, né? De estar fazendo esse tipo de levantamento dessas informações e procurando difundir, transmitir para outras pessoas que não têm conhecimento. Eu acho que é muito importante isso aí, pegar e fazer com certeza vai crescer muito o seu canal, né? Para que daí então vai fazer com que mais pessoas fiquem sabendo como é que funciona, por que se procede dessa forma. Conhecer a cultura gaúcha, né? Meus agradecimentos por buscar aqui dentro do CTG Prosperidade do Rio Grande, que eu tenho um manancial de conhecimento, de cultura e de história, de tradição, então, ao longo desses anos. Com certeza, tem muita cultura aqui dentro. Muito agradecido, obrigado. É o que mantém, né, a cultura, é o CTG, né? Essa cultura tradicionalista, né? E que é muito bonita, né? E a seriedade com quem é tratado, porque claro, temos regras, temos posturas, temos assim, convivência social, né? Com vigilância dos dirigentes, né? E que a coisa sempre tenha, seja social, seja ética, seja de companheirismo, né? claro. E cultural também, né? Que faça jus, né, a toda essa história, né? Porque é uma história imensa do CTG. E essa gurizada que eu digo, que está vindo aí, está se criando aí, estão se criando nesse sistema, com certeza serão bons cidadãos também. Claro. Porque ainda a entidade tradicionalista é o melhor lugar para se educar os filhos. Contribui com certeza, muito com a educação, né? Com certeza, é muito bonito. Inclusive a gente vai entrevistar as mulheres, como a esposa do Rubem, a esposa do seu Silon pode dar uma resposta também, ver se ela pode, né? Porque tem algumas pessoas, normalmente as mulheres mais idosas, elas não querem aparecer. Elas têm assim, né, um receio de aparecer. Então a gente tá tentando, mas a esposa do Binho é uma que vai nos dar uma entrevista, né? Eu acho que semana que vem, depois que ela se desvencilhar um pouco aí dos compromissos, ela vai dar uma entrevista. Que a gente vai ver o papel da mulher também, né? Porque a gente percebe que vocês estão incluindo também, né? Tanto é que já tem mulheres laçadoras, né? Então, Patroas do CTG. patroas do CTG tem também, atualmente. A de Esmeralda já teve lá 3 patroas antes. Que legal, o senhor sabe o nome delas? Pode mencionar. O CTG de Esmeralda é pioneiros do laço exatamente em função do nascedor do tio do nosso. Do nascedor, né? Claro. Hoje ela uma delas é coordenadora da 8ª região, a dona Lauri Almeida. Eu acho que é parente, Almeida. Almeida, e hoje a atual patroa é a
Caroline Silveira Pacheco. Pacheco. E para nós encerrarmos, o senhor chegou a conhecer o senhor Nerino Almeida? Do Sim. 10º rodeio? Conhecia. Esse é meu tio, irmão da minha mãe. O senhor chegou a trabalhar no rodeio dele ou não? Não, no rodeio dele Ou não. o senhor foi assim, mais espectador naquela época? Mais espectador, exato. Que era bem jovem, não, É. provavelmente, naquela época, né? Eu não trabalhei com ele. Foi no ano, agora não me lembro. 1975 ou 6 agora? Não tenho exatamente certeza, mas acho que é 75, 76, ou... eu acho que é 75, 76. Ele está lá. Tá lá no... Uhum. mas obrigado pela oportunidade. Bom, então nós queremos agradecer, né, não aperto de mão aqui como todo gaúcho, né? E agradecer então a entrevista com o senhor Luiz Carlos Bossi, que escreveu 2 livros, né? A gente sabe o quanto é difícil escrever livro, né? E então assim é muito bonito assim ver que conseguiu registrar o passo a passo, com base nesses livros que eu estou montando os vídeos, né? Eles têm servido de base, né? Esses 2 livros do senhor Luiz Carlos e o Raízes 1, né, de Vacaria, que é dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, né? Eu tenho um trabalho dentro daquele livro lá, né? Isso, a gente está usando aquele livro e esses seus. Fiz né? sobre o tio de laço, né? Na época. Sim. Então, muito importante, né, esse registro e ficamos agradecidos. Então, encerramos aqui mais esse vídeo. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de ativar o sininho para as notificações. Se inscrevam no canal para manter o canal YouTube HL História Legal. Um canal que é comprometido com a verdade. Do regional para o universal. Tudo bem, né? Municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, páginas 35 a 345. Reverbel, Carlos Macedo, Maragatos e Pica-Paus, Guerra Civil e Degola no Rio Grande. LPM Editores, São Paulo, 1985, página 5 a 9. Porteira do Rio Grande CTG e sua história, Costa, Luiz Carlos Bosley, da Corac, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2016, página 15 a 279. Tiro de laço, origem e função cultural do rodeio crioulo. Costa, Luiz Carlos Bosley, da Lorigraf, Esmeralda, Rio Grande do Sul, 2012, página 16 a 19. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietário Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022, @gmail.com. Instagram, História Legal 2022. Aqui estão os contatos, então vocês sempre podem mandar alguma mensagem que vocês queiram, alguma ideia ou pedir temas a serem tratados. Fiquem à vontade para interagir com o nosso canal, que é do regional para o universal. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram, História Legal 2022. É um verdadeiro cardápio com todas as capas de todos os vídeos lançados no canal YouTube HL História Legal. Já são 39 vídeos como este que nós iremos postar. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço gaúcho. O tradicionalismo nos campos de cima da serra. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, filmagem, edição de vídeo. Narração e escrita. Fotografia do acervo de Nerínio Pereira de Almeida, feita em 2018 por Isabel Carneiro de Almeida, com a permissão da esposa do senhor Nerínio Pereira de Almeida. Lilhosa Borges de Almeida, tia de Isabel.
editadas em 20 de agosto de 2023.